trabalho como psicanalista e utilizo ferramentas como hipnose e programação neurolinguística também para poder estar tratando vocês, tá? O que é que eu quero falar hoje? Sobre crise existencial em épocas natalinas, tá? Vamos lá. Nessa época de Natal é uma época onde as pessoas costumam estar correndo demais para poder estarem, quando chegar a época do Natal, elas estarem podendo comemorar, tá se unindo, tá juntando as famílias, um monte de situações. Então, assim, quem é casal cria situações com relação a casal, quem tem filhos tem situações com relação aos filhos devido aos presentes, as questões financeiras também tem ali uma questão, por quê? A questão financeira é algo bem confuso, no caso de quando a pessoa tem uma situação financeira boa, ela começa a se questionar, vamos fazer festa para quantas pessoas, vamos chamar quem, como é que vai ser isso, como é que não vai, quando são poucos recursos financeiros, fica de outra forma, ou seja, vamos lá, a pessoa é casada, ela fica se questionando a família do outro. Quando a pessoa é solteira, ela fica se questionando porque ela não tem alguém. Ou se ela tem um namorado, determinadas situações. Ou seja, é uma época onde os conflitos, eles aumentam. Não é que eles aumentam no tamanho de volume, eles são colocados para fora, como se explodisse, ou eles fossem mostrados aquilo que existe, como se tirasse um véu do que está ali no rosto da pessoa, e a pessoa é obrigada, sem ela querer, a olhar para dentro de si. Tem pessoas que procuram não olhar para dentro de si nessa questão e ficam rodando igual cachorro atrás do rabo, compra presente, faz limpeza na casa e faz não sei o que lá para agradar ao outro. Gente, isso é barulho de gato, desculpa, mas daqui a pouco isso acaba. Então, a pessoa, ela fica tendo várias crises. No caso, o que é crise, gente? Crise existencial é o quê? É uma dor, é dor emocional. É uma dor que dá lá dentro da sua alma, devido a você estar existindo. Estou tentando colocar aqui um minutinho. A questão de dor emocional é isso. É uma dor de você existir, tá? É uma dor no caso de você estar existindo no mundo e determinadas questões que existem no mundo, aquilo lá dentro de você, aquilo te afeta. E você se sente incomodado com aquilo. Isso se chama crise existencial. Para que eu existo? Por que eu existo? Para que eu sirvo, tá? As pessoas que param para falar isso, para se questionar, param para falar isso é maravilhoso, né? Aí a pessoa está colocando para fora o sentido dela de humanidade. Mas são poucas as pessoas que têm essa questão, né? De parar para poder falar sobre isso. Vamos lá. Mas existem bastante, mas são poucas. Vamos lá. Com relação à crise existencial nessa época de Natal, tem uma pessoa aqui falando que já teve crise existencial. Pois é, crise existencial é uma coisa complicada e ela dói como se assim a pessoa começa a ficar cheia de conflitos dentro dela, né? E nessa época de Natal ela piora, por quê? A pessoa ela entra em vários confrontos. Se eu sou budista, não, mas eu já li todo a questão relacionado com o budismo e acredito muita coisa relacionada com o budismo também, tá? Hoje em dia eu não tenho religião, tá? Eu me intitulo como espiritualista. Vamos lá. Com relação a essa parte vamos lá, crise existencial. Então, nessa época do Natal, tudo aquilo que a pessoa, determinadas coisas que ela acredita como sendo verdade, aquilo se acirra. E o detalhe, a mídia, ela coloca aquilo na cabeça da pessoa, as propagandas da televisão. Quando você nota, já é Natal na Líder Magazine, né? A pessoa fala assim, agora começou o Natal. Eu nem sei se esse ano teve. Hoje eu não assisto mais TV, então eu não sei. Então assim, a pessoa fala assim, agora já é Natal porque começou a propaganda da Líder Magazine. Gente, o que eu tô querendo falar com isso tudo? Muitas das crises existenciais que a pessoa tem, você tem porque é o meio ambiente que traz aquilo para você. Então, você em contato com o meio ambiente, você começa a se questionar. Por que eu não tenho uma família? Ou por que é que eu tenho uma família tão complicada?
Ou por que que eu tenho uma família legal e as outras pessoas se sentem incomodadas com a família que eu tenho? Ou por que que eu tenho que viajar ou não viajar? Ou por que que no meu trabalho eu vou ter que trabalhar e o fulano ganhou férias? Ou seja, são questões que vão sendo colocadas pela mídia, pela sociedade, como se fosse uma espécie de uma obrigação, como se fosse um script que a pessoa tenha que cumprir. E quando a pessoa começa a não cumprir aqueles scripts, depois eu vou responder as perguntas, tá? Quando a pessoa se vê que ela não está cumprindo aqueles scripts que a sociedade está colocando para ela, ela se sente se questionando: epa, eu tô errada, eu tô fazendo alguma coisa de inadequado para estar acontecendo isso comigo. Então ela começa a se questionar, aí é que dá a crise existencial. Por quê? Dentro da cabeça dela, dentro do inconsciente dela, ela tem todo um modelo de como deva ser a vida. Quando ela olha para o dia a dia dela, ela vê que aquilo não está mais condizendo. Quando ela vê a realidade, né, do dia a dia dela, da vida dela, ela vê que aquilo que ela tem dentro da cabeça não está condizendo com a realidade dela. Aí é que dá a crise existencial. E no Natal parece que isso aumenta muito. Por quê? Porque a pessoa ela é meio que pressionada, obrigada a estar cumprindo esses scripts do tipo assim, já começa com os filhos. O filho já começa: pai, eu quero presente tal. O próprio pai pergunta qual presente a criança quer, ou o que vai comprar, já que se não tem dinheiro para escolher o presente. Enfim, então fica uma questão, vamos lá. Vai ter que tipo de comida no Natal? Vai ter comida tal, vai ter bacalhoada, vai ter um chester ou não vai ter nada, né? Enfim, são várias questões que são colocadas. Vamos fazer uma festa grande, vamos fazer uma festa tradicional com rabanada, com não sei o que. Estou falando a título de Brasil, tá? Ou então vamos fazer um churrasco e unir toda a família. Aí começa a unir toda a família, aí muitas das pessoas, né, bebem, ou então usam o cigarrinho da paz, que agora está muito na moda. Ou seja, daqui a pouco, quando vê, tá todo um conflito gerado na família. Mas esse ano eu mudei de carro. Mas no outro ano não aconteceu isso. Mas não sei o que. Ou seja, essas questões existenciais, ou seja, de existir, tá? São questões que dão por a pessoa existir. No Natal aquilo aumenta mais, tá? Então, assim, o que eu tenho a falar com isso? Gente, para e pensa. Quando você começa na questão existencial, para e pensa. Por que é que eu estou me sentindo assim? Por que eu tenho que fazer uma festa enorme e chamar toda a família? Por que eu não posso chamar só tal pessoa, tal, tal e tal? Por que eu não posso botar só os meus amigos dentro de casa e falar que eu vou viajar? Por que eu tenho que cumprir os scripts que a sociedade coloca? Se eu estou solteiro, tá legal, eu tô bem. Se eu tô casado, tá legal, eu tô bem também. Ou seja, ou se eu não tô legal com a minha família, com minha esposa, com meu marido, eu vou parar e conversar. Esse ano não tá legal, não vamos fazer festa nenhuma. Vamos parar e ficar só nós aqui dentro de casa pra gente poder se entender. Ou então sair para poder espairecer a cabeça e não ficar preso numa caixinha pensando que o que os outros estão falando, o que a mídia fala, o que as novelas falam, os filmes de Natal. Gente, os filmes da Netflix, eu tenho Netflix, eu olho, os filmes de Natal são lindos, maravilhosos, é tudo perfeito. Eu paro para ver isso, eu fico assim, fico analisando, né? Com outro olhar, eu fico assim, gente, é tudo perfeito, é tudo maravilhoso, que coisa esplendorosa. Sendo que a vida não é isso, gente. Se a gente observar, se você parar e observar o Natal de vocês, o Natal de todos vocês, a maioria não é essa coisa maravilhosa. Talvez tenha sido quando criança, talvez. Porque tem crianças que o Natal é a pior época que tem. Então, assim, cuidado com essa questão de crise existencial. Porque às vezes a crise que você acha que está sentindo, né? Estou falando acha o ser humano, não com relação a mim. O que você acha que está sentindo não é teu.
você tá se colocando com o papel que os outros estão querendo que você cumpra. Então, assim, cuidado com isso. Tô falando isso justamente essa live para você perceber que de repente você não tem questão nenhuma na tua cabeça, mas é você que está se colocando num papel de que tem uma questão. Olha em volta racionalmente, bota as emoções de lado, tá? Um pouquinho, tá? E olha as coisas ao seu redor de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais racional e mais objetiva. E você vai observar que de repente isso que você tá na tua cabeça não é teu. É algo que foi implantado, que você tem que isso, que você tem que aquilo, que você tem que aquilo outro. E na verdade você não tem que nada. Você tem apenas que se sentir bem sendo você mesmo, tá? Bem, eu vou dar uma olhadinha agora. Teve uma pessoa aqui que foi colocando alguns... Eu vou ler, tá? Só um minutinho. Vamos lá. No caso, é um rapaz, tá? Que eu vejo aqui, porque a foto é tão pequenininha, eu acho que é um rapaz. Mas eu sei que é um homem. Ele tá falando que ele já teve crise existencial. A senhora é budista? Não, eu não sou budista, mas eu acredito muito no tudo que eles pregam. Principalmente na questão que eles falam que tudo é impermanente na vida. Eu acho muito legal sobre isso. A questão de vidas passadas, né? Que a vida continua na reencarnação também. Super acredito, trabalho com isso, inclusive, né? Vamos lá. Ele vem falando uma coisa bem interessante. Vivemos uma ansiedade projetada. Só os comerciais de televisão nos deixam ansiosos. É isso aí mesmo. Se parar para ver, então, os filmes na Netflix, então, a pessoa vai sentar e chorar. Porque cada um tem uma questão diferente e que não condiz com aquela perfeição que é colocada ali. Todo mundo é maravilhoso, todo mundo é lindo, ninguém sente dor, ninguém sente frio, todo mundo anda muito bem vestido. São alguns filmes de antigamente que colocavam uma questão mais existencial da questão, por exemplo, em outros países que é frio nessa época, né? Hoje em dia não, é tudo perfeito e maravilhoso na Netflix. Com relação, tô falando aos filmes natalinos, tá? Até agora eu não vi nenhum que tenha ninguém sinta frio na época do ano lá nos Estados Unidos. Sim, a live fica salva e depois eu passo a live para o YouTube, que eu tenho também um canalzinho lá, tá? Bem, ele tá falando que entendeu, tá, gente? Então é isso. Com relação à crise existencial natalina, é isso. Tá muito mais voltada para as questões do que o mundo tá querendo de você, e você, a partir do momento que você para e não se questiona, você acredita que quem tá errado é você mesmo, tá? Então, assim, você pensa e você para e você pensa assim, gente, eu tô errado em quê? O que eu tô fazendo de errado? Porque você está começando quando começa a crise, é porque você está querendo absorver tudo que o mundo está falando que você tem que fazer. Você tem que ter o cabelo igual da fulana na noite de Natal, você tem que ter a roupa tal, por exemplo, estou até com verde, né, de Natal. Esse ano ainda não deu tempo de colocar aqui os enfeitezinhos de Natal e talvez nem coloque, tá? Enfim, e também não vou me sentir mal porque não botei os enfeites de Natal, meu Deus, tá? Então, assim... É isso que eu quero dizer, porque eu quero hoje essa live relacionada com isso, para vocês pararem e se questionarem até que ponto o que é seu e até que ponto que é o que os outros estão colocando na cabeça de vocês e que vocês têm que cumprir. Porque se você não cumprir, se você não for na festa da sua vovó, as pessoas vão te taxar como pessoa mal vista. Até que ponto vocês têm que passar o Natal na casa da sua vovó, da sua mãe, ou seja... Até que ponto vocês têm que deixar de ser vocês mesmos para poder estar cumprindo o script da sociedade ou da família, enfim, tá bom, gente? Então, essa crise existencial de Natal é uma crise implantada pelos outros, pela mídia, pela sociedade, tá? O ser humano, se ele vivesse em outros locais, ou sozinhos, ou numa outra sociedade, num outro estilo de sociedade, ele não teria crise nenhuma na época de Natal, tá bom, gente? É isso que eu quero falar. Gente, e um excelente Natal para vocês, tá bom? Já antecipadamente, mas até lá ainda vamos falar bastante. Um beijo para todos vocês.